em 8 jogos disputados aqui na Neoquímica Arena e um desempenho principalmente ofensivo ainda bem longe do ideal. Não à toa a expectativa é grande pela estreia dos reforços, Juliano e Renato Augusto. Um adversário sim, qualificado, grandes jogadores, mas o nosso primeiro tempo, reitero, não foi bom. No primeiro tempo com pouca força de marcação, não conseguimos ter a bola, não conseguimos atacar o adversário. Isso, infelizmente, praticamente ali deu resultado para o nosso adversário. E realmente foi uma atuação muito ruim. Tanto o Juliano como o Renato estavam inativos há um período e nós vamos ter cuidado para poder inseri-los e colocá-los o mais rápido possível, sem sombra de dúvida, porque são atletas de alta qualidade, mas sempre respeitando a etapa desses próprios atletas e a construção do nosso time. Ô Rogério, o Corinthians hoje é um time que não tem como encarar o Flamengo mesmo? É uma nova realidade? O Corinthians tem que se acostumar com isso? Sim, sim. O nível técnico do Corinthians está muito abaixo. Diferença muito grande aí entre as equipes. Eu acompanhei o primeiro tempo, até comentei com meu filho em casa que parecia treinamento mesmo. Treinamento tático de defesa contra-ataque. O Flamengo dominou a primeira parte todinha, primeiro 45 minutos, com qualidade, uma diferença muito gritante. E o Corinthians não conseguia fazer nada. Encurralou, botou a equipe do Corinthians no campo defensivo e o Corinthians não conseguia sair por nada. Então tem uma diferença muito grande aí. Vamos ver com essas chegadas aí desses reforços aí se vai ter uma melhora aí no plantel. E aí, Nicola, não tem jeito? Vai ser isso aí por quanto tempo? O Flávio, o Corinthians obviamente tem muito menos qualidade, tem muito menos recurso, mas nem a força o Corinthians demonstrou. Você tinha que tentar equilibrar de outra maneira. Você enfrenta o adversário muito melhor, você joga com 2 linhas de 4 próximas, você tenta combater, você tenta ser mais faltoso do que o adversário, você tenta impedir que o adversário jogue. O Corinthians não. O Corinthians parecia entregue. O Corinthians parecia aceitar a imposição técnica, de qualidade, tática. É assim, o 3-1, o Corinthians perdeu hoje por 3-1, é um placar menor do que aquela derrota de 5-1 da temporada do ano passado. Aquele 5-1 o Corinthians jogou muito mais do que jogou hoje. Naquele 5-1 teve bola na trave, teve gol anulado pelo VAR. Hoje não. Hoje o Corinthians jogou por 5 minutos. Os 5 minutos finais em que o Flamengo largou. E para mim a grande imagem desse domingo, ou desse jogo, é o papo entre o Gil e o Gabigol na saída do intervalo, em que o Gil vai lá contestar, o Gabigol, dá uma segurada. E o Gabigol fala que dá uma segurada, tá 3-0. Vamos dar uma olhada? Tem teste mais? E assim, existem 2 versões. Tem uma mais curtinha, onde a impressão que passa é que o Gil fala para dar uma maneirada. Nós temos uma maior aí, vamos ver essa imagem aí, a gente vai ter na atuação. Vamos ver. Mas calma, tô falando com ele. Vamos falar com o juiz, Quer fazer gol. Viu, Nicola, aqui? É mais sobre a arbitragem. Tira. É porque a impressão que passava na outra imagem é que o Gil estava pedindo para maneirar. E ele fala, para, nós estamos jogando bola. Parece que aqui fica bem claro que eles estavam... O Gil foi reclamar com a arbitragem e o Gabigol falou, acho que é isso, né? Ficou bem claro, né? Tá bem claro que é da arbitragem, da reclamação. Mas não muda nada do que eu disse em relação ao jogo. Um passeio, um totó. Acho que o Silvinho tá fazendo hora extra no Corinthians. Até saiu barato 3-1, né? Muito Podia barato. ser muito mais do que 3-1. Mas o Silvinho pode fazer o quê com isso que ele tem? Hoje ele tinha que ter um time mais combativo, Flávio. E aí eu acho que é do treinador embutir isso na cabeça dos jogadores. Eu não vi o Corinthians se gaba de fazer pouca falta. Mas como é que um time que não tem técnica, não tem qualidade, não para o jogo, não faz a falta tática? O Corinthians não combate. O Silvinho tem, Flávio, o pior aproveitamento entre todos os técnicos que já passaram no Corinthians dentro de casa. O Corinthians hoje em casa não faz absolutamente nada, 20% de aproveitamento dos pontos. E não vai ser o Juliano e o Renato Augusto que vão fazer esse time jogar por música. Eu estou bem decepcionado com o trabalho do Silvinho. Miller. Olha, Flávio, sem dúvida nenhuma que, como o Rogério disse, foi um ataque contra a defesa, né? Acredito que o Corinthians, tecnicamente, todo mundo sabe que não tem, né, qualidade, mas é claro que poderia ter uma atitude
muito mais agressiva, né? Em termos de força contra o Flamengo. Olha, vamos perder. Sabemos que o adversário é infinitamente superior tecnicamente, mas vamos pelo menos dificultar para o adversário. Pelo menos a gente vai chegar no adversário. Lembra que a gente falava, ó, não dá na técnica, hoje eu tô mal tecnicamente. Mas eu vou dar carrinho, eu vou correr, eu vou dar uma voadora, do bom sentido falando. Até pra assustar os caras. Nem isso os jogadores fizeram. Já chega dando uma não adianta esses caras assistindo o Flamengo jogar. O Flamengo passeando, eles olhando pra chuteira do Gabigol, olhando pra camisa bonita do Flamengo. Quer dizer, então foi uma derrota muito fácil que o Flamengo não encontrou dificuldade nenhuma pra vencer o Corinthians. E como você disse, se terminasse 5-6-1, seria um placar normal. Ficou barato, hein? Como você falou, ficou barato, muito barato. Agora, é claro que o Corinthians não podia medir força com o Flamengo. Agora, técnica não temos igual a eles, mas a pegada tem que ser igual. Se não tiver pegada, hoje o futebol 90% é força. Será possível que o time do Corinthians não tem força para enfrentar o Flamengo dentro de casa? Nós não temos técnica, mas temos força. Então vamos equilibrar na força para ver o que acontece. Agora não. Olha essa camisa passar. Passa um, passa dois. Lógico que o Bruno Henrique é imarcável, mas pelo amor de Deus, dá espaço, domina, vira, toca, pensa, aí fica fácil. O que será que ele... O Renato é cheio de trololó, né? Uma vez ele queria levar o Claudinho, conversar e tal. Olha lá, ó. E eles estão sussurrando. A meia luz já estava, né, apagando e tal. Será que ele quer levar o Luan pra jogar com ele? Que no Grêmio, com ele, o Luan funcionou. Talvez marcando um chope. Mas eu acho que é mais provável, porque Eles pela correram, bola não dá, né? O Renato não é maluco. Jogar com o Renato no Flamengo, que ele jogou no Grêmio, mas ele não, pode jogar. É só se for um chope, Flávio. Combinar um chope, alguma coisinha lá entre eles. Bola não dá. Bola não dá. E o Corinthians que entrou em campo hoje contra o Flamengo não é o Corinthians do Chico Lang, não é o Corinthians onde o Rogério foi campeão, não é o Corinthians onde o Miller também jogou. O Corinthians hoje estendeu um tapete vermelho para o Flamengo desfilar na arena. Né? A gente não vai discutir aqui a superioridade técnica do Flamengo, isso é inquestionável. A gente falava sexta-feira no Gazeta Esportiva, o Corinthians não podia fazer trocação, não podia fazer marcação alta, eram 2 linhas de 4 e muita vontade para não passar vergonha. Se a gente vê o gol do Gustavo Henrique de cabeça, Gil e João Vitor nem saíram do chão. O Fagner, que é um dos mais baixos da defesa, é quem tentou fazer uma sombra no Gustavo Henrique. Isso é falta de vontade. Falta de vontade. A torcida corintiana não admite falta de vontade. Estender um tapete vermelho e 3 ficou pouco. Ficou pouco. Fábio, pois não. Só uma coisa bem rápida e importante. A gente tende a achar ou considerar ou avaliar esse elenco do Corinthians como um elenco pobre. E de fato é. Mas é um elenco caro. É caríssimo. Esse é o grande ponto. A construção do elenco foi toda feita de maneira equivocada. O Corinthians inicia esse ano com uma folha salarial de 14 milhões de reais por mês, o que fazia do Corinthians o terceiro clube com maior folha do país, só atrás do Palmeiras, com quase 15 milhões, e do Flamengo com 22. O que o Corinthians faz? O Corinthians se livra de 17 jogadores e alguns que voltariam de empréstimo não voltaram. A folha caiu para 10. Só que mesmo com esses 10 milhões de reais, agora já são 12, por causa das contratações do Renato Augusto e do Juliano, esses 12 milhões de reais fazem com que o Corinthians esteja entre os 5 elencos mais caros do país. Se você olhar em campo, parece que ele não está nem entre os 10. Então, esse é o ponto. O Silvinho é uma coisa que a gente precisa discutir, a questão dos técnicos, mas a falta de qualidade do elenco para o que custa o Corinthians é algo preocupante. Agora, Flavito, não tem jeito. Qualquer treinador não vai fazer milagre no time do Corinthians. Tem certos jogadores no Corinthians que não dá pra jogar no Corinthians. Quem? Não tem jeito pra... Michele, tem... olha, no ataque ali... O Jô hoje, me desculpa, mas o Jô não dá pra jogar mais no Corinthians. O Jô, no meio campo... Qual o meio campo do Corinthians? O meio campo do Corinthians é fraco. O Diego tem 37, 35 anos. O Diego deitou e rolou no meio campo do Corinthians hoje. Quer dizer, não estão falando de jogador que tem 20, 30 anos de idade não, Flavito. O jogador tem quase 40. O Felipe Luiz não tem mais a força de 10 anos atrás. Felipe Luiz hoje, poxa vida, acho que foi a partida no Campeonato Brasileiro que o Felipe Luiz mais foi no fundo, mais atacou. Nós preparamos com esses reforços do Corinthians, os que já estão aí, e um eventual Roger Guedes. Qual é a informação que você tem, Nicola? Que só falta a liberação do Shandong Luneng entre Corinthians e Roger Guedes, está tudo absolutamente fechado. Ele vai ter um salário de 1 milhão,
vencimentos de R$1,5 milhão. O Corinthians não confirma esse valor. A informação que eu tenho é que o salário é de 800 mil e o restante entre luvas e direitos de imagem, o que faria dele o terceiro jogador mais caro do país. Bom, vamos lá. O Garrafa, por exemplo, fez a seguinte escalação do meio-campo do Corinthians de ataque.